Então vamos lá. Nós tínhamos acordado no grupo do Zap que hoje nós iríamos tentar partilhar aqui algumas noções com relação a uma avaliação que a gente iria fazer sobre as ações do ICB no Maio Cigano. E foram várias, né? Então eu vou projetar aqui para vocês um pouco do que o Instituto Cigano do Brasil produziu nesse Maio Cigano, em comemoração e celebrando o Dia Nacional dos Povos Ciganos. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente acompanhar o que foi produzido. Todos estão vendo, né? Aí. Então, a gente teve, no Maio Cigano, várias ações, né? Que começou no dia 21 e foi até o dia 29. Então, foi uma semana, né, de atividades promovidas pelo ICB em vários estados e municípios brasileiros, né? Então, a gente teve em Aracaju, em Sobral, no dia 21 ao dia 24, 3 dias de atividades, a 6ª Semana Municipal dos Povos Ciganos de Sobral. Nós tivemos em Aracaju, em Sergipe, palestras e lançamentos da primeira coletânea cultural dos povos ciganos. Nós tivemos dia 24, em Penedo, Alagoas, Louvor e Adoração, um momento ecumênico, né? Dia 24 também aconteceu em Pindoretama o lançamento do projeto Baú de Leitura, que é a montagem da biblioteca lá na comunidade, e a entrega dos certificados do curso Mediadores da Paz, para os ciganos e as ciganas que fizeram esse curso, e uma roda de conversa logo depois. Em Caucaia, aqui no Ceará, também no dia 24, nós tivemos projeto Conversas Flutuantes, é um projeto em parceria com o SESC, que acontece dentro de um barco aqui na Barra do Ceará, na praia, no Rio Cocó, né? Então, é um barco onde as pessoas fazem um passeio ecológico e dentro os ciganos vão fazendo uma roda de conversa. Em Aquiraz, outro município, em Fortaleza, também teve conversas flutuantes, teve em Caucaia e teve em Fortaleza. Só um momento, gente. Que eu achei que alguém estava pedindo para entrar. É só a Ana dando boa noite. E aí nós tivemos em Fortaleza também a Conversas Flutuantes, em Aquiraz também o Conversas Flutuantes, e dia 24 à noite, a 5ª Noite da Cultura Cigana com suas tradições em Caucaia, lá no Tabapuá, na comunidade de Tabapuá. E em Redenção, aqui onde eu estou, teve o 2º seminário Movimento, Identidade e Cultura na Unilab. Foi um dia todo de atividades, com oficinas pela manhã, lançamento de revista e documentário à tarde e roda de conversa à noite. E dia 26, em Salvador, na Bahia, o lançamento da cartilha Povos Ciganos Bahia, a roda de conversas, audiência pública e palestra na Assembleia Legislativa da Bahia. Dia 28, em Maceió, Alagoas, a comemoração a Santa Sara Cali, no sítio Rosa Fulô. E dia 25, em São Paulo, em Bugaçu, Festival Cultura Cigana, né? Com shows, dança, oráculos e uma exposição. Então, se a gente olhar para essa agenda, nós vamos perceber que foi vasta, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atividades que aconteceram em vários municípios. E muitas delas com a participação e a produção, a realização de vocês nesses municípios que contribuíram ou realizaram, né? Realmente foram idealizadores dessas atividades. Dito isso, né, resgatando toda a nossa agenda que foi feita, eu queria resgatar com vocês aquilo que foi a nossa proposta para o dia de hoje, né, de que nós iríamos trazer uma fazer juntos, né, que cada um iria construir, não é, a sua avaliação. E aí, para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês, resgatar o que foi conversado
no nosso último encontro, quando a gente trabalhou um tema mais voltado à gestão, quando a gente trouxe uma metodologia, né, chamada análise SWOT, se vocês se lembram. Eu estou aqui com o gráfico que expressa como ela funciona. É uma metodologia muito utilizada na área da gestão, né, na administração, principalmente, e ela consiste em entender, analisar o contexto, o cenário e a organização, né, a instituição, sobre duas óticas. Na parte de cima, tudo que é uma análise mais interna, uma análise para dentro, né? A gente olhando para nós, enquanto Instituto Cigano do Brasil, e a gente avaliando a nossa capacidade e as nossas habilidades. E na parte de baixo, uma análise mais externa, para fora, que tem a ver com oportunidades e ameaças que fogem ao nosso controle, elas se apresentam de fora para dentro. Não são habilidades e nem competências que a instituição tem, né? E aí, nessa análise interna, enquanto Instituto Cigano do Brasil, o exercício era a gente pensar, olhar para a ação que cada um de vocês participou, né? Realizou ou contribuiu, ou viu pelas páginas do Facebook do ICB, em outros estados, porque eu acompanhei também algumas em outros estados, vi fotos, vi cards, né? Tentar pensar o que dessa agenda toda que eu apresentei para vocês e daquilo que vocês participaram, o que vocês entendem que é considerado uma fortaleza. É algo que o Instituto Cigano do Brasil tem, né, de capacidade e que foi utilizado e que foi muito positivo na realização dessas atividades. Mas também pensar o outro lado, o lado mais negativo. O que foi fraqueza? O que faltou na realização dessa agenda de maio? Né? O que de habilidade e competência o Instituto se percebe na avaliação de vocês que o Instituto ainda não tem, né? No sentido de perceber aonde a gente pode melhorar. E aí, nessa análise mais externa, olhando para o contexto externo, a gente pensar o que é a oportunidade, né, que apareceu e que foi bem aproveitada, ou mesmo que seria uma oportunidade que ela se apresentou, mas que a gente não soube utilizar bem, né, talvez. E aquilo que está aqui em vermelho, que seria uma ameaça. O que é ameaça? Ameaça é qualquer contexto, situação que se apresenta de fora, não é nós que causamos, né? Ela faz parte do contexto, mas que, de alguma forma, ela prejudica, ameaça a realização dos objetivos que a gente tinha em mente, né? É um pouco isso que nós vamos tentar fazer aqui agora. E aí eu queria saber de vocês se algum de vocês conseguiu fazer esse exercício, porque eu olhei no e-mail hoje e olhei ontem, né, venho olhando nesses dias, e não recebi nada através de e-mail. Então, eu gostaria de saber se alguém tem algum tipo de anotação nesse exercício, se tentou fazer essa avaliação, e o que você tem a dizer sobre isso. Eu sei que o Renan fez, porque foi hoje à tarde, né? E a gente até conversou um pouco sobre isso, então eu estou com a do Renan aqui, depois eu apresento. A do Renan eu passo aqui para ele poder estar apresentando. Mas eu gostaria de saber da Ana. Ana, você conseguiu, tentou? Como foi esse processo para você? O Flor, eu tentei fazer, eu fiquei com muita dificuldade porque eu tive Covid e eu tô um pouco assim, eu não tô conseguindo raciocinar muito bem. Não sei se é a Covid, né? Então, assim, eu tô com muita dificuldade para ler, sabe? Para entender as coisas, assim, tô com dificuldade, sabe? Para dirigir. Eu não sei se é pós-Covid. E aí me deu uma infecção de urina também. Essa semana eu terminei o antibiótico, sabe? Mas eu fiz agora à tarde. Eu só não consegui te enviar
Mas eu tô com ela aqui pronta. Eu posso postar no grupo do WhatsApp? Se você quiser, inclusive, projetar, é escrita à mão, é uma imagem ou é um arquivo Não, em PDF? é um arquivo em PDF. Você pode, inclusive, projetar aqui para a gente, não há problema não. Você sabe apresentar? Não sei. Pronto, Eu, aí na sua tela você tem um microfone. Você precisa primeiro abrir esse arquivo aí. Você está no computador? não, eu tô no celular. Ah, então passa aí para o Zap, É, para mim, que tá. eu abro aqui. Enquanto isso, enquanto você manda, Renan, eu vou abrir a sua, pode ser? Abra o microfone, viu, Renan, para falar. Pode abrir. Espera aí só um pouco. Enquanto isso, a gente vê a do Renan. Só um instante, Renan. Só um instantinho, gente, que eu estou abrindo aqui a do. Pronto, está aqui, estou abrindo. Pronto, eu vou projetar aqui a do Renan, enquanto eu recebo aqui a da Ana pelo Zap. O do Renan foi feito na mão aqui hoje de tarde, mas eu bati a foto, tá aqui. Bem, eu espero que todos vocês estejam vendo aí, né? Então vamos lá. Essa ferramenta, né? Eu estava conversando com o Renan na hora que eu estava explicando, porque ele não estava na aula quando a gente apresentou a ferramenta. Então eu apresentei aqui à tarde, ele está na minha casa, e a gente sentou, eu expliquei e fui conduzindo o processo para que ele pudesse trazer as contribuições dele. Renan, se você puder falar, tá aqui, ó, tá vendo aí na tela? Tô vendo. Vamos lá. A gente estava falando sobre as forças, né? O que podia ser considerado como uma capacidade do ICB, uma capacidade própria, né? Uma competência que foi importante para as atividades, né? O Renan conseguiu alencar duas. A primeira, ele fala de ter representação em vários municípios, né? Que isso ele vê como uma competência, uma força, né? Uma fortaleza. Você pode falar, viu, Renan, para complementar? O fato de ter vários coordenadores em vários municípios, isso ajudou. Você quer falar, Renan, sobre isso? Então, primeiro, como a gente estava conversando hoje de tarde, né? Eu não estou muito inteirado no assunto, mas o pouco que eu consegui contribuir, espero que tenha contribuído de uma forma positiva. Eu acredito que a força principal do Encigano é isso, é ter uma representatividade em cada estado, porque isso acaba, como eu falei para vocês mais cedo, dando uma visibilidade a mais para as pessoas que são ciganas, né? Estar mais voltado ao meio da sociedade, à política e as coisas nesse meio de representatividade, para mim, então é a força maior do ICB. Acaba que cada um representante pode fazer um papel de ajudar cada vez mais os acampamentos, né, um meio de intermediário, até porque muitas vezes a ajuda vem de pessoas que não são ciganas, né, e esse envolvimento essa representatividade de cada coordenador em cada estado, eu acho que esteja a força maior do ICB, né? É uma forma do cigano ser visibilizado em um meio como um todo, né? O envolvimento disso é bom. Então, eu creio também, que nem está escrito na segunda opção, que essa parceria também com as pessoas que não são ciganas é o que mais ajudam. É tudo um conjunto só, né? Uma representatividade de um coordenador, ele consegue, através de uma pessoa não cigana, que talvez seja um representante de, não sei, uma ONG, de alguma entidade, você acaba que isso é muito bom para você trazer e também tirar esse estereótipo que a gente sempre encontra por aí de ciganos, né? Ok. Ok, Renan, obrigado. Agora eu vou tentar baixar aqui para a gente ver as outras contribuições suas. Eu estou só salvando aqui o documento que a Ana mandou. Vamos lá para outra apresentação sua.
Só um instante. Vou descer. Aí, oportunidades, Renan. Você colocou como oportunidade, entendendo que a oportunidade é aquilo que o ICB soube aproveitar, ou deixou de aproveitar, ou de perceber, né? Que existia esse potencial, uma oportunidade, ou que foi bem aproveitada, ou que deixou de aproveitar. Você também colocou duas situações. Uma, você fala das parcerias com os não ciganos, que você vê como uma oportunidade o interesse deles, né, por todas as ações, de participar do processo, de contribuir, como uma oportunidade. E você botou também uma segunda oportunidade, arrecadação de doações nos eventos, mas você colocou que era como de forma negativa, que isso não foi feito. Se você puder falar dessas duas questões. Então, é exatamente o que eu tinha dito anteriormente. Essa parceria com pessoas não ciganas é uma coisa que eu vejo como muito boa. Por exemplo, até o caso que aconteceu da Raquel, que ela não é cigana, ela estava falando comigo e com o primo Byron, né, através da gente, né, porque eu não sei se ela tinha contato ou não com alguém do Instituto Cigano, né, no caso eu e o Byron também somos, e ela foi uma pessoa que ela fez um evento, né, de dança, e ela acabou conseguindo arrecadar fraldas e alimentos para o acampamento, entendeu? E ela mesma foi de forma pessoal lá e levar as arrecadações para os acampamentos. Então essa é uma oportunidade muito boa, porque existem, infelizmente, as pessoas que têm preconceitos e existem muito mais pessoas que querem ajudar. Às vezes a pessoa não pode ajudar em tal dia, tal horário, tal local, não sei, mas através de uma parceria com uma pessoa que não é cigana e que gosta da cultura, né, ela conseguiu arrecadar um alimento e fraldas e levou lá no acampamento, que era um local que estava precisando muito urgentemente, entendeu? Então, Renan, o que você está dizendo é que a parceria com os não ciganos, ela é uma oportunidade porque eles têm interesse, né, na cultura, mas que você entende que deveria ter sido melhor aproveitada, né, nesse sentido, devia ter se pensado que essas ações deveriam estar gerando alguns benefícios para as comunidades. É isso? Em parte sim. Eu não sei se foi deixado de aproveitar essas arrecadações, porque muitas das arrecadações, eu não sei se é o primo Rogério que está assim acima, né? Não, eu estou falando do Maio Cigano. Aqueles eventos que eu apresentei no início, eles não tinham esse caráter de arrecadação, não. Só um deles que tinha, se não me engano, um ou dois. Mas dos 12 que eu apresentei, das 12 atividades que aconteceram, apenas duas tinham esse caráter de arrecadação. Gerou algum benefício direto, né, para as comunidades. As outras não tinham arrecadação de nada, não. Então, eu não enxergo como uma falta de oportunidade. Não, é uma oportunidade que não foi potencializada nesse sentido. Isso, talvez sim, talvez foi uma falta que não foi potencializada, né? Talvez se a gente tentasse pedir tal ajuda de pessoas que estavam participando desses eventos, poderia ser uma oportunidade aproveitada, né? Ok. Aí agora a gente vai para os contextos mais, digamos, negativos, né? As fraquezas. O que é aquilo que o Renan identificou que faltou, né, nas capacidades do ICB de fazer, né? Aí você colocou duas também, a falta de recurso, né, para a realização, né, dinheiro para as coisas, né? E a representatividade das comunidades ciganas, você achou fraco. Quando você fala representatividade, você está falando da presença, é isso? De ciganos nesses eventos. Isso, exatamente. E você acredita que também tem a ver com a falta de recurso, né, para levar essas pessoas, é isso? Talvez também a falta de recursos, né? Acaba que a gente não consegue trazer os ciganos para perto, entendeu? Às vezes muitos conseguem, e aí que entra o 32, a falta de representatividade deles mesmos. Falta eles mesmos quererem participar mais, entendeu? De compromisso das comunidades ciganas de querer estar também, né?
Isso, de querer participar de tais eventos, entendeu? Porque não adianta ter uma representatividade de 2, 3, porque acaba ficando uma representatividade fraca. Acredito, por exemplo, que o evento que a gente fez, se tivesse muito mais ciganos lá, a representatividade seria com certeza maior, né? Isso. E aí, o último e quarto ponto, que são as ameaças, que tem a ver com as condições desfavoráveis, né? Resultados que podem ser negativos ou contextos externos que inviabilizam. Aí você também colocou duas possibilidades aqui. Aí uma delas é passar uma falsa ideia do que é ser cigano quando se tem uma maior presença de não ciganos. Você acha que isso é uma ameaça, né? É isso que você está dizendo? A presença, quando não tem a tal representatividade que você fala, termina que essa representatividade ela se dá na presença dos não ciganos. É isso que você está dizendo? E passa uma falsa ideia do que seria. A palavra ameaça não entra para mim desse jeito, né? Eu entendi o que você quis dizer com ameaça quando você me perguntou, mas assim, acaba que realmente é o que acontece, e você, o professor Lailson, vocês sabem, acaba que cigano é representado e visto de uma forma totalmente fora do que é, entendeu? Porque eles mesmos não estão participando de tais eventos para mostrar o que realmente é a cultura cigana, entendeu? Então acaba que ela está sendo representada por pessoas que não são ciganas, né? Com tudo aquilo que a gente falou no evento, com aquela misticidade através do baralho, através da dança, né? Através de todas essas coisas, entendeu? Ok. E aí, uma outra coisa que você colocou aqui é parceria sem uma análise mais profunda. Quem é, o que pensa, como age. Você está querendo dizer com isso é o quê? É que é uma ameaça fazer parcerias para a realização desses eventos muito imediata, né? Assim, com qualquer um, porque a gente não sabe quem é, o que pensa, como age, e termina que pode respingar no povo cigano o que essas pessoas, como elas agem. Seria isso? Sim, porque já teve um caso, eu estava até conversando com um bar de uma tal família, até que nem eu tinha falado da outra vez no evento mesmo que a gente fez. Eles se aproximaram das pessoas ciganas, né, com promessas. Ó, vamos doar isso, vamos doar aquilo outro, para fazer parte do que está acontecendo ali no acampamento, né? Aprender parte do dialeto, divulgar, o que para mim é uma coisa errada, no meu ponto de vista, tá? E aí, o que aconteceu? Acabou que fizeram festas, tais coisas, né? Não doaram o que foi prometido para o acampamento. Acabou que nesse meio aí fizeram uma festa e milhares assim, né? Eu falo entre aspas, mas modo de falar mesmo, mas muitas pessoas foram enganadas, né? Então acaba que aí volta a parte da representatividade. Então, se você faz uma festa cigana, você engana pessoas, pega o dinheiro delas, não tem festas, quem está de fora olhando foram ciganos. Os ciganos são ladrão. Então acaba essa falta de representatividade sendo caída para cima de nós que somos ciganos, entendeu? Sim, entendi. Bem, obrigado, viu, Renan, pela contribuição. Eu vou juntar todas essas contribuições, as do Renan com a da Ana e as que posteriormente venham a aparecer. Eu agora vou apresentar aqui a da Ana, gente. Eu consegui baixar aqui. Só um instante. Vou abrir aqui a da Ana, que eu consegui aqui, que ela mandou. Só um instantinho, estou abrindo. Pronto, está aqui o da Ana. A Ana também fez o mesmo exercício que o Renan. E aí nós vamos conhecer agora as contribuições da Ana, que nós vamos compilar tudo juntas. Vamos lá. As forças, fortalezas, né? Aquilo que o ICB soube muito bem executar, está dentro das suas capacidades, e é uma análise interna, olhando para dentro, né? Aí a Ana coloca que a programação foi interessante, diversificada, o fato de ser distribuído em várias cidades, né? Diferentes horários. E aí elas também botam como uma fortaleza, uma força, a questão da transmissão pelo YouTube, né? De gravar isso lá. Ana, fica à vontade para falar, tá certo, meu amor? Eu vou projetando, você pode falar. Liga aí seu microfone.
É isso mesmo, tá certinho. Eu Eu vou achei abrir muito aqui. interessante, principalmente para a gente que está longe, né? Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo e tive a oportunidade de acompanhar a mesa, que no caso foi você e suas filhas. Eu fiquei encantada. O livro de vocês, nossa, eu gostaria de te perguntar se tem como, assim, a gente ter acesso para Sim, conhecer. sim, eu mando para você, tem ali na É versão digital. uma história em quadrinhos, assim, fiquei encantada. Então, eu acho que a internet é uma ferramenta que a gente pode Sim, utilizar, né? sim. E aí você colocou como fraqueza a questão dos conteúdos na página, né? Acho que você está falando que uma ausência, né? É uma fraqueza, Uhum. falta desses conteúdos. Se você puder acrescentar? É, eu acho que a gente pode utilizar melhor os conteúdos. Por exemplo, você colocou lá na mesa sobre o canibalismo, que tinha antigamente a questão do que as pessoas Sim, acreditavam que os ciganos né, praticavam o canibalismo. Eu nunca tinha escutado isso. E aí é. eu escutei de você, né? Olha aqui que bacana que seria se fosse feito vídeos curtos mesmo, assim, explicando essas situações, sabe? Ok, Esses acontecimentos históricos, assim, e postado lá. ok, maravilha. E com relação à oportunidade, você falou escuta atenta, conhecimento, ocupação de espaço. Se você puder esclarecer, eu não entendi também um pouco. Está bem Eu acho resumido? que a oportunidade para quem está escutando, a escuta atenta, a gente escutar atentamente o povo cigano. E ali na mesa, eu, como pessoa que estava escutando, eu conheci várias passagens históricas que eu não tive e jamais teria a oportunidade de saber. Então, eu acho que o ICB, ele cria essas oportunidades da escuta atenta, da gente escutar mesmo o povo cigano, né? Então, a história dos ciganos que roubavam as crianças não foi bem assim, historicamente, acontecia assim, assado. Então, o ICB, ele promove essa escuta atenta para gente que não é conhecedor da cultura, da tradição do povo cigano. E a ocupação de espaços, né, que também eu achei interessante a programação acontecer em várias cidades durante o mês todo de maio. E já pensou que maravilha começar a abranger outros estados assim, e o Brasil inteiro. Então, assim, é isso que eu quis dizer com a oportunidade que o Instituto dá para a gente de participar. E é muito legal, muito legal. Vamos lá, eu vou agora compartilhar com vocês aqui esse documento, que eu construí também o meu, né? Vamos lá. E aí, o ICB, né, era aquele enunciado que a gente elaborou na atividade, colocou lá no grupo, onde se dizia o seguinte: o ICB realizou, durante as celebrações do Dia Nacional dos Povos Ciganos, várias ações em diversos estados brasileiros. A condução das lideranças ciganas na produção das atividades em seus municípios foram de suma importância para a garantia de uma agenda ampliada. E aí nós vimos a agenda, foram 12 atividades, né? Chegou a hora de avaliarmos as forças, as fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças envolvidas no processo. E aí eu fiz o mesmo exercício que vocês, né? Tentei olhar para toda aquela agenda e principalmente para aquela que nós realizamos aqui na Unilab. E aí, como força, eu elegi 6 questões. A primeira questão, que também o Renan tem a ver com a fala do Renan, a existência de coordenadores e lideranças em 15 estados brasileiros e 3 países. Eu vejo isso como uma fortaleza, porque aí você tem pessoas dispostas, né, comprometidas,
que podem ser acionadas, poucas organizações têm esse potencial, né? Então, eu vejo como uma fortaleza. Outra fortaleza que eu vejo, né, o grande número de atividades realizadas, né? Essa capacidade, né, de realizar, mesmo durante uma semana, não houve outra organização. Eu andei fazendo uma pesquisa, as outras organizações se limitaram a um único dia, outras organizações ciganas, né? O ICB não, ele ampliou para 8 dias, 12 atividades, teve uma capilaridade maior. Essa capilaridade eu vejo como uma fortaleza. Essa diversidade de ações foram atividades variadas, que foram desde atos ecumênicos a audiências públicas, lançamento de material, né, cartilha, revista, documentário, essa variedade de linguagens, né, também vejo como uma fortaleza. Né? Isso tem a ver com essa diversidade de pessoas envolvidas e lideranças em vários estados, né? O alcance do perfil no Facebook, né, para divulgação, quando a gente olha para as outras instituições, a nível de Brasil, o ICB é uma das que tem um maior alcance, tem muitos seguidores, outras são bem menores, né, o alcance no Facebook. Então, acho que o Facebook também ajudou bastante a dar essa visibilidade. Eu vejo como uma fortaleza o Facebook do ICB. E aí, outra questão que eu vejo como fortaleza é a presença de ciganos ocupando espaços de referência, principalmente em espaços de proposição de políticas públicas, né, como casas legislativas. Nós temos ciganos vereadores, nós temos ciganos em universidades, na gestão pública, né? Eu vejo isso como um potencial, né? Uma fortaleza muito grande, que dá essa capilaridade também. E outra que eu vejo é a grande penetração do ICB nas comunidades ciganas, que é a partir disso aqui é que há uma existência de coordenadores e lideranças em 15 estados brasileiros, né? Isso é graças a essa capilaridade do ICB de estar em tantas lideranças, em tantas comunidades, essa penetração, né? Que o ICB tem e outras organizações não têm. Com relação às oportunidades, aquilo que foi bem aproveitado ou que não foi percebido, mas eu considero como uma oportunidade para os próximos passos, os próximos anos, né? Primeiro é recurso nas leis de incentivo à cultura, a Lei Aldir Blanc, ela tem muito edital aberto, né? É uma oportunidade acessar esses recursos para o Dia Nacional dos Povos Ciganos. Eles financiam ações das mais diversas, não só na artística e cultural, mas também de formação, capacitação, publicações, né? Então, acho que recursos nas leis de incentivo à cultura é uma oportunidade, né? E que nós não acessamos, né? Essa é a grande verdade. Todas essas ações, eu vi só 2 com recursos. Uma, na verdade, acho que só a do Carlos, lá em Ubuguaçu, né? Não tenho certeza. Mas eu vi algumas com a logo da Lei Aldir Blanc. Então, haviam recursos, né? Editais concorridos. Mas eu vejo uma oportunidade que não está sendo bem aproveitada. Deveria. Aqui mesmo nós não tínhamos recursos para nada. Tudo foi pago do próprio bolso, inclusive do professor Laís. Eu também botei o pouco que tinha. Né? Outra oportunidade é a questão de nós termos ciganos ocupando espaços de referência nessas casas legislativas. Isso é uma oportunidade. E precisa se saber melhor se utilizar desse recurso. Né? Se tem cigano vereador, se tem cigano em equipamentos públicos, né? Em lugares de destaque, essas pessoas precisam ser acionadas durante o Maio Cigano. Eu vejo como uma oportunidade, né, para que a gente consiga, inclusive, esses recursos necessários. Para além dos ciganos, os não ciganos também, né, os apoiadores do ICB. O ICB tem muito apoiador nesses espaços, muito deputado, muito vereador, em universidades, professores universitários, né, nos equipamentos públicos. Eu sei disso, mas eu ainda acho que é uma oportunidade, ainda não é uma fortaleza. A gente não aproveita isso de uma maneira mais assertiva, né? Seria muito bom se a gente pudesse
acessar mais essas pessoas e garantir um Maio Cigano com mais recursos, mais penetração. E outra coisa que eu vejo como uma oportunidade é a possibilidade de se realizar um planejamento dessa agenda para o mês de maio, né, com a participação dessas coordenações. Porque eu participei do processo e sei que ele foi inverso. Não houve um planejamento com essas coordenações. Na verdade, elas faziam o que queriam e mandavam só as informações. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu acredito que há uma oportunidade da gente se juntar e planejar isso com maior assertividade, né? Para que a gente tenha uma intencionalidade e um objetivo comum, que se alcance um objetivo comum. Essas são as oportunidades que eu alenquei. Com relação às fraquezas, se vocês olharem, olha o tanto de fraqueza que eu levantei e olha o tanto de oportunidade e de forças, né? Eu vejo, só agora eu percebi isso. Eu vi mais fraqueza, né? Mas vamos lá. Uma fraqueza, né? Insuficiência de recursos para a produção desses eventos. Não haviam recursos, nós não tínhamos nada, todo mundo fez na cara e na coragem. Isso é uma fraqueza, porque ele deixa o evento desgastante para quem organiza, né? E capenga a nível de várias questões, né? Desde estrutura até de divulgação, como a Ana também já falou. Outra fraqueza que eu vejo, a falta de um setor de comunicação capacitado no ICB. O ICB ele tem uma página no Facebook muito... É um potencial muito grande, né? Aquela página. Tem muitos seguidores, pessoas de vários estados, de outros países. Eu fiz um levantamento, são de vários países. Mas ela ainda é gerida, né, e administrada por voluntários que, com a melhor das intenções, não têm uma qualificação necessária para tirar o potencial que aquela ferramenta oferece. Então, eu vejo como uma fraqueza, né? Outra fraqueza é a falta de uma identidade institucional nas peças de divulgação desses eventos do Maio Cigano. Esses eventos, cada um tinha um card. Inclusive, aquela proposta de fazer um card único que eu apresentei aqui no início, com todos os eventos em todos os estados, foi uma proposta minha, porque eu identifiquei na hora, quando eu comecei a ver os cards que iam mandando, que era cada um fazia o seu, né? Cada um. Então, eles não tinham uma personalidade, aquilo que na comunicação a gente chama de identidade institucional. Quando você olhava, parecia que não era o ICB que estava realizando. Na verdade, quem realizou foi a comunidade de Embu-Guaçu, a comunidade da Unilab, aqui de Redenção. Não parecia que aqueles eventos tinham uma ligação e o mesmo pai, né? Entre aspas, que era o Estudo Cigano. Então, eu acho que isso é uma fraqueza, porque se perde com isso, né? Se perde visibilidade, se perde notoriedade, principalmente. As postagens, aqui está pronto. É o que você falou, Ana. As postagens nas redes sociais, as poucas que foram feitas com relação ao Maio Cigano, não tinham nenhuma contextualização sobre as emergências ciganas. Eles só divulgavam o card, não havia texto. O máximo que tinha era uma hashtag Cultura Cigana, Dia Nacional do Povo Cigano. Né? Eu entendo como uma fraqueza, não se soube aproveitar essa variedade de atividades para contextualizar algumas emergências, né? E dar uma visibilidade à luta, à pauta, né, do povo cigano. Outra questão é a ausência de uma assessoria de imprensa para pautar agendas na mídia. Nos estados, eu não sei como foi, mas aqui nós não tivemos nada, né? Nem a própria Unilab praticamente não divulgou o que a gente estava fazendo. Mas era um momento de se pensar, não se foi feita nenhuma ação nesse sentido, de enviar release para a imprensa, para os jornais, para as TVs, né? Eu vejo como uma fraqueza, né? O ICB é gerido, tem como presidente um jornalista, né? Então, quando isso acontece, eu vejo como uma fraqueza. Ele tem essa capacidade, mas o ICB não faz, né? E aí, por vários motivos, né? A gente não está responsabilizando as pessoas, está identificando só o fato, né?
para que a gente possa combater, pensar ações para combater isso. Outra questão que eu vi como fraqueza, e aí isso aqui é polêmico, né? Mas eu vejo, é minha visão, da minha avaliação, a priorização por atividades festivas, né? Com a baixa inserção de ações com objetivos sociopolíticos e reivindicatórios. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente olha para aquele card que eu apresentei, a gente tem 12 ações ali. Só 3 tem um cunho mais sociopolítico, reivindicatório, de debate. O resto que eu não digo, não é no sentido depreciativo, o restante, né? Digamos assim. Então, 9 ações foram festas. E 3 ações, 4, na verdade, porque teve um lançamento da cartilha. Foram ações mais de conteúdo educativo, reivindicatório, sociopolítico, né? E aí eu não estou dizendo que não seja, até porque eu coloquei como uma fortaleza a realização de todas elas, né? Elas estão lá em forças. Mas é preciso ser dito e percebido, quando a gente olha para o todo, que foi priorizado momentos festivos. Até acredito que pelo tema, né? Dia Nacional do Povo Cigano. Eu entendo como uma fraqueza isso, porque a gente perde um momento de destaque quando o povo cigano tem um dia, ele está numa manchete. Então, esse momento é o melhor momento para também se trazer essas pautas reivindicatórias, esses debates. E eles foram minorias dentro da programação. Eu vejo como uma fraqueza. A inviabilidade da diretoria do ICB de se fazer presente nas ações. Eu acho também uma fraqueza. O ideal era que ou o Rogério Ribeiro, ou o Paulo Cigano, a diretoria, né, pudesse fazer presente nesses eventos. Mas a gente sabe, por isso que eu botei inviabilidade, não foi falta de vontade, né, é falta de recurso, né, que está aqui, a insuficiência de recursos. Por isso eu falei como potencial a Lei Aldir Blanc, porque nós poderíamos ter um projeto que garantisse isso a nível de Brasil, até com passagem para que essa diretoria pudesse estar indo se fazer presente nesses momentos, né? E aí, a pouca qualificação, outra fraqueza que eu acho, né? Há são poucas pessoas dentro do ICB qualificadas para a elaboração de projetos, né? E isso inviabiliza acessar as fontes de recursos. E as poucas pessoas que têm essa capacidade já estão exacerbadas com outras atividades da sua vida, né? Mas eu acho que o ICB, como fraqueza, é essa questão. A gente precisa, enquanto ICB, se preparar mais para o Maio Cigano, porque é um momento importantíssimo para se pautar. Nós estamos em pauta nesse momento, né, no maio. Então, aproveitar melhor. Então, é preciso termos como fraqueza essa qualificação, né? É lamentável que a gente não tenha, né, condição. É uma fraqueza. E como fraqueza, a gente precisa combater com ações, né? Que eu sugiro aí, inclusive, a qualificação de algumas pessoas para esse quesito elaboração de projetos. Já coloquei uma baixa incidência de ações políticas, de proposição de políticas públicas. Nós só tivemos uma audiência pública nesses momentos, né, do Maio Cigano, foi na Bahia. E assim mesmo, nós não vimos nada ainda sobre o que foi discutido ali, não está nas redes sociais, não foi feito nenhum relatório ainda, isso é importante, né? Também com relação ao debate acadêmico, né? Eu coloquei aqui como uma fraqueza. Só houve a Unilab, né? É uma baixa incidência, é preciso ter uma penetração maior nesses espaços acadêmicos, porque elas geram estudos, geram indicadores, e indicadores geram políticas, então esse debate ele tem que estar presente, é preciso estar nas universidades, e houve uma baixa incidência de ações em parceria com essas universidades, né? E aí eu já falei a ausência de um planejamento unificado entre esses estados, né, que gerou essa baixa incidência de ações acadêmicas, de ações sociopolíticas, de proposição de políticas públicas. Se tivesse sido planejado, a gente aproveitaria melhor esse momento. É uma fraqueza, né? E aqui o que o Renan falou, a representatividade, uma baixa participação do povo cigano nos eventos.
Quando a gente olha o pouco que se tem de gravação e tal, quem está lá não são as comunidades ciganas daquele estado, né? Na grande, em algumas exceções, em Pindoretama e Sobral eu sei que eram, mas com baixíssimas exceções, a não ser que as atividades tivessem acontecido na própria comunidade, né? Então, eu vejo como uma fraqueza isso, levar as ações só para ambientes externos. É preciso levar essas ações para dentro das comunidades ciganas, até para trazer uma lógica, né, e ir trabalhando essa questão da participação e o envolvimento do povo cigano nesses eventos. E como ameaça, eu coloquei só 2, e são ameaças muito premonitórias, eu diria. Mas eu pensei no seguinte, e aí, pautado em tudo isso que eu digo, eu percebo uma ameaça que seria... Ameaça não é nenhuma tragédia, né, também, gente? Ela é só um contexto que pode ser combatido com ações voltadas para isso, né, no planejamento. Mas a apropriação do Dia Nacional dos Povos Ciganos por parte de produtoras holísticas de entretenimento, os gadgets não ciganos. Eu tenho percebido que vários grupos de dança e tanta produtora de festa estão usando o Dia Nacional do Povo Cigano para fazer várias festas. E aí isso é uma ameaça, a gente precisa estar atento, porque senão vai virar só a festa pela festa, né? E a gente precisa entender que nós somos, enquanto organização de promoção e defesa de direito, o Instituto Cigano do Brasil não é uma produtora de festa, né? Então ele precisa estar atento a isso, não é? Eu vejo como uma ameaça, sabe? E a gente deve tomar muito cuidado para não fortalecer isso. Quando a gente faz só festa, quando a gente entende indiretamente, a gente se pulveriza no meio disso. Outra questão é o fortalecimento, eu vejo como uma ameaça, o fortalecimento de narrativas e imagens, e aí eu estou falando também dos cards que foram divulgados, focadas somente em tradições, que podem afastar da realidade e fortalecer uma identidade cigana estereotipada. Isso aí é uma ameaça que eu acho, sabe? Eu olhei os cards que foram feitos, por isso eu falei que era importante haver um planejamento antes, né? E um setor de comunicação responsável, que saiba expressar com imagens aquilo que a gente está querendo dizer. Porque quando qualquer um faz o seu card lá e manda pronto para cá, ele vem completamente desalinhado um com o outro, não tem identidade, e muito menos institucional, né? E muito menos não tem uma narrativa construída coletivamente. Então, o que acontece? Eu vi nesses cards muita imagem, que é uma imagem que os não ciganos também usam, sabe? Assim, por exemplo, o card da festa cigana de Umbuguaçu, eu estou dando um exemplo, ela não poderia ter sido feita pelo não cigano lá, não sei de onde, não havia diferença. Usavam as mesmas linguagens, tenda holística, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa de algum... Eu vejo isso como uma ameaça, porque a gente está combatendo ou fortalecendo aquilo, porque ora a gente diz que o que eles fazem é se apropriar, e ora a gente usa os mesmos diacríticos que essas pessoas usam para dizer que aquilo é nosso, né? Então, eu acho isso uma ameaça. A gente precisa ter muito claro, de repente, na intenção de atrair público, né? A gente usa uma imagem que não representa quem nós somos realmente, quem são as comunidades ciganas, né? E aí fica parecendo coisa de televisão, de novela, né? De explode coração. Eu vejo como uma ameaça. É isso. Desculpa aí se eu me estendi, mas o que eu pretendo fazer? E aí eu quero a orientação do professor Laílson, porque eu estou pensando em juntar o que a Ana construiu nesse maior e o do Renan e todos os outros, né? E aí a gente ter um relatório nosso, né? Uma avaliação nossa do Maio Cigano, submeter isso no nosso grupo depois. É isso. O que vocês acharam? Muito inconsistente, incoerente? Eu gostaria de te ouvir, Ana.
Achei perfeita a sua colocação, Flor. É sempre muito bom te escutar. Você tem uma coerência muito grande, assim, sabe, na fala. Eu partilho das suas ideias também, eu me preocupo com as imagens que são colocadas, com a maneira de falar, né? Porque a gente tem que tomar cuidado para não potencializar mesmo isso, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa e está fazendo outra, então a gente tem que pensar, sim. Pensar com muito cuidado. E assim, e a gente precisa, né, de profissionais qualificados, porque às vezes a gente faz coisas sem ter uma noção. Por exemplo, faz um post assim com uma imagem que pegou lá do Google, né? E aí não coloca uma fonte, ou escreve um texto de uma história, e não coloca de onde que foi tirada, sabe? Então tem que se tomar um cuidado maior, assim, com a historicidade, né, do povo, com o que realmente a gente quer passar. Acho que a sua colocação foi perfeita. Professor Lailson. Obrigado, Ana, pela sua participação e também pela Flor, pelas questões, né, levantadas. Flor, eu acho importante essa compilação, né, até mesmo para compartilhar no grupo e até mesmo para estimular as outras pessoas, né, que talvez não, por motivo diverso ainda não fizeram, possam compartilhar também, né, digamos, esse relatório, essa compilação, né, do que ela vê a partir dessa análise do evento, né, vendo as suas coisas. Eles contribuírem a gente acrescentar mais coisas, né? Exatamente. E pensando nisso, a partir, né, do que foi apresentado aqui, talvez a gente possa pensar um próximo momento, talvez já para discutir essa forma de como construir esses momentos, né, de como pensar nessas imagens, de como pensar em contextualizar essas imagens. Eu acho que talvez possa ser um próximo tema para nós discutirmos, né? Talvez no próximo encontro, né? Acho que tomando como muita referência isso também que vai chegando, apesar da gente ter um planejamento, mas tomar isso como referência, né? Já que essa questão aparece atrelada, né? A realização de um evento que é significativo, que é que seria o mês de maio, né? Que nós está discutindo sobre, né? Esse dia do povo cigano, né? Como ele vai ser pensado, acho que é importante, né? Já que a gente discutiu agora um pouco sobre essa construção, né? Desses eventos, agora discutir como produzir, né? Como produzir essas imagens, audiovisual, né, quais temas serem elencados, né, pensar sobre essas discussões que são pertinentes e, além do mais, de pensar que essa discussão ela não tem um único dia, não é? Ela tem que ter uma continuidade. Talvez o mês de maio ele é significativo por ser o mês, né, em que o decreto que estabelece o Dia Nacional do Povo Cigano, né, é definido, mas elas têm ações que elas precisam ser continuadas, né? Eu acredito que talvez no próximo encontro a gente possa discutir sobre isso, né? Sobre a produção, né? Sobre como essas imagens são produzidas, que informações elas levam, qual a importância delas serem contextualizadas, né? Era isso que eu tinha que falar. Sim, e eu passei o dia inteiro, foi um dia inteiro para chegar a essa uma de coisinha que eu elenquei, sabe, Ana? Eu fiquei olhando, aí eu olhava para as coisas, aí voltava lá, escrevia, me lembrava de outra coisa. E outra coisa, da gente também ter esse exercício, que é o que eu acho mais importante, que é o que a Ana falou, a gente não tem esse exercício, essa é a grande verdade. Nós fazemos movimento social de forma aleatória, né? Aleatória não há juízo de valor. Eu estou falando aqui, não há uma intencionalidade. Nós somos provocados o tempo todo pelo ambiente externo, né? As demandas vão chegando e a gente vai reagindo. É assim que eu percebo. E eu entendo que é preciso a gente parar de só reagir e começar a propor, né? A propor o que nós queremos. E trabalhar para construir isso. Eu acho que o que pode ser pensado assim, acho que a ideia de gerar conteúdo, sabe, com referência bibliográfica, vídeos curtos mesmo, eu acho que pode ser uma pegada bem legal, Flor. Ali na mesa, sabe, você conversando com as meninas ali, falando que você foi lá na exposição, você lá no Palmares, Isso. E aí você contando, né? Eu acho que se pegar esse conteúdo histórico e transformar em pequenos vídeos e ir colocando ali na página, sabe? Pode ajudar bastante. E pensando com antecedência.
igual o Maio Cigano, é uma coisa, gente, para ser pensada assim ao longo do ano, sabe? Ao longo do ano, Mas né? não é assim que está sendo feito, né, Ana? Não é assim que está sendo feito. E Mas aí, assim, como o Renan disse, isso é muito perigoso. aham, Porque, como ele viu a ameaça que ele colocou, quer dizer, porque eu penso hoje num evento que vai ser daqui a 15 dias, 10 de amanhã. Aí eu, ai meu Deus, eu preciso de umas folhas. Aí eu compro em qualquer um. Essa é a grande verdade. E aí eu vou no vereador, eu vou no deputado e não percebe que implicações esse tipo de parceria traz, né? E quem é essa pessoa? Ela está a serviço de quem? Que ideias ela defende? Vai que é uma pessoa de uma extrema-direita que não respeita povos tradicionais, ou que aham, está atrás de se aproveitar, se apropriar, não sei. Mas a gente, enquanto organização de defesa de direitos humanos, a gente não deve, eu penso que não deveríamos agir dessa forma, né? é, E se nós temos um objetivo, porque todos dizem que tem um objetivo. Se temos um objetivo, trabalhar nossas ações com vista ao alcance desses objetivos. aham, Né? E para isso é preciso, como o professor disse, primeiro planejar e avaliar. E isso não é hoje só, é como ele falou mesmo. Eu ajo, né, avalio e adequo para alcançar. É como uma costura, né? Eu vou costurando aqui, o ponto não está bom, eu desmancho, vou fazendo mais para cá, está ficando torto, vou mais para ali. Mas não, então a gente vai seguindo ao Deus dará, reagindo ao que vai acontecendo de qualquer jeito. E é possível alcançar os objetivos assim? Não é impossível, mas não é previsível, né? Essa é a verdade. E é melhor trabalhar com a previsão das coisas. Eu, pelo menos, prefiro, né? Acho mais assertivo. Não sei. Mas é isso. Ana, te agradecer por ter ficado com a gente, viu, minha querida? eu que agradeço pelo aprendizado, nossa, é sempre maravilhoso estar com vocês, maravilhoso, assim, gente. Eu Obrigada. acho incrível, sabe? Aqui de Brodowski, interior do estado de São Paulo, vocês aí longeão, né? É. E a gente tendo esse contato, assim, nossa, é incrível. Flor, Aí, por outra coisa que favor, a gente. manda em Hã? PDF o livro, porque eu não me aguento. Mando. Eu mando aqui, eu tenho, eu mando. É uma revistinha, Eu eu mando. preciso ler, sabe, a revistinha. Eu E mando para acho que a você. gente pode, Vou botar lá no pode trocar grupo. figurinha, né? E um Vou botar lá ajudando no o outro. grupo para todo mundo. Mas tá joia. E outra coisa é, eu acho que essa ideia do professor Laís da gente copilar mesmo tudo e pegar outras contribuições lá no grupo e ir enxertando, né? E depois remeter isso ao Instituto Cigano do Brasil, né? Sim. Enviar uma contribuição da liderança cigana, uma análise do Maio Cigano, né? Uma avaliação e Claro. inclusive com sugestões que foram dadas a partir do que está sendo colocado aqui. E a gente encaminha para o Instituto Cigano do Brasil. E aí esperamos que aí é outro processo importante que eu vejo como potencialidade, que não está lá, mas eu vou acrescentar, é que com esse movimento a gente também estimula uma nova era, eu acho, sabe? Assim, porque é preciso ter maturidade, né? Para quando a gente não tem uma vivência, uma prática cotidiana desse processo de que a gente chama de, no terceiro setor, de DMA, né? Que é uma sigla em inglês que diz avalia, monitora, planeja. Avalia, monitora, planeja, né? Quando a gente não faz isso com, com uma prática, nos primeiros momentos há um sentimento de rejeição, porque parecem críticas, né? Gera esse desconforto, né? Visibiliza, né? Algumas questões, e aí às vezes é um pouco doloroso, não é todo mundo está preparado. Mas depois que a gente percebe o quão benéfico isso é para a nossa prática, para o alcance do nosso objetivo, fica mais fácil, né? Então, entender que são análises, não são críticas, é diferente, né? Mas obrigado, viu, Ana? Professor, obrigado também por ter ficado, né, com nós. Obrigado, Flor. Obrigado, Ana. A gente vai... Mas eu vou provocar isso lá no grupo, vou colocar o Cartas Ciganas, o vídeo, e vou colocar também a revistinha agora à noite, eu já coloco para você, Ótimo. viu, Ana? Tenha uma boa noite, a gente vai conversando, viu? Pois um abraço, boa noite.
E espero que vocês tenham gostado. Tchau, Ana. Fica bem. Tchau.